Nós estamos com a presença de Iracema de Fátima Pilac Pirotti, de Julieta Dalcastel Lopes, a Delice Ferreira, Karina Santos da Costa Valau e Cleuci Braz de Souza, mulheres convidadas a representar o segmento da mulher aqui em Tupanciretã e falarmos neste Variedades Especial. No bloco primeiro a gente falou um pouco do passado e do que elas comentaram da história do passado até hoje da mulher. No segundo bloco, o tema mais citado numa enquete que eu fiz aqui com as mulheres, do maior problema das mulheres é a violência, né? Seja ela doméstica ou social, e foi debatido naquele segundo bloco ali. E no terceiro bloco eu vou colocar os outros temas que aqui colocaram, né? Foi levantada a questão do enclausuramento, ou seja, a mulher fica fechada em si, né? A equidade ou igualdade dos gêneros, né? A mulher não saber o poder que ela tem e não usar isso ainda, né? Esses temas também foram comentados. Eu vou pedir para vocês comentarem sobre isso, ou seja, essa questão do enclausuramento, da equidade, da equidade entre os gêneros e a não saber o poder que ela tem. Quem começa falando com nós aí? Iracema. Falando aqui um pouco do que a primeira-dama falava aí, a colega Cleuci, realmente o CREAS, eu também como prefeita e como secretária de Desenvolvimento Social, pude acompanhar o trabalho que o CREAS vem desenvolvendo. Ele trabalha justamente com essa parte também, né, da mulher que sofre violência. Não só violência física, violência sexual, como também a questão da violência moral. E elas fazem um bom trabalho, lá, as psicólogas, a psicóloga, assistente social, mas eu acho que, como bem falou a colega Cleuci, realmente precisa ser ampliado. Aí precisaria uma advogada, né, nesse setor, que respondesse também, que atendesse também essas pessoas, e ainda mais psicóloga, para o atendimento do dia a dia. E claro, quando eu falei, a mulher ela fica muito enclausulada, né? Ela tem medo de sair do seu habitat, do seu lar, para ir fazer esse tipo de queixa, que ela foi judiada, que ela foi agredida, que ela foi violentada pelo seu esposo, ou por alguma outra pessoa, no caso. Por que ela tem medo? Ela tem medo porque a vergonha da sociedade, o problema que ela pode sofrer, vir a sofrer, né? A falta de finanças, às vezes mesmo, né? A mulher, às vezes, batalha o dia inteiro, trabalha, às vezes, de doméstica, o dia inteiro fora, né? Chega em casa, o marido que está desempregado, passou bebendo, aí está bêbado, aí passa a agredir. Então, quer dizer, a mulher tem que chegar e atender seus filhos, atender seu próprio marido, né, sua casa e coisa, e chega em casa, muitas vezes é agredida, depois de uma jornada longa de trabalho fora da sua... Você que citou o termo enclausurada, quer dizer, seria nesse sentido, ela fica fechada, não se abrir. Ela fica fechada, ela tem medo da sociedade, do que ela pode me passar também, inclusive de ficar sozinha para criar seus filhos. A Viviane estava me chamando a atenção, ela viu uma pesquisa que ainda hoje as mulheres têm muito medo, é isso, Viviane? Exato, Miguel. Exato. Por ocasião do 8 de março, que é uma data mundial, né, foram divulgadas várias pesquisas realizadas, e a Ipsos, ela ouviu pessoas de 24 países para elaborar o relatório Global Advisor, focado nos termos do feminismo e igualdade de gênero. Os resultados mostraram que a situação das brasileiras é preocupante, porque 41% das entrevistadas no país confessaram ter medo de se expressar e de lutar pelos seus direitos. Esse percentual é bem maior do que a média global, que ficou em torno de 26%. As mulheres do Brasil ficam atrás apenas das indianas, as mais receosas em brigar pelos seus direitos, com 54%, e também das turcas, 47%. Que a gente sabe também de toda a cultura desses países, cultural, o quanto a mulher é reprimida. Né? Dizer, e as brasileiras ficaram apenas atrás dessas da mulheres. Índia e da Turquia. Isso. Quer dizer, essa expressão sua de enclausurada tem razão, é um termo diferente, mas a mulher não se expõe, ela não quer se expor. Ela prefere sofrer aquilo ali a que trazer à tona, né? Às vezes, mesmo que sabendo que as psicólogas que lá atendem e tudo,
que vai ficar, mas que também pode ir para frente, pode ser aberto um processo, né? Vai para, como bem falou a primeira-dama, vai para a Polícia Civil, vai para o Ministério Público, e isso vai vir à tona, né? E aí ela vai sofrer as consequências disso, então acaba tendo medo e fica sofrendo o abuso, né? A violência. E eu pergunto para vocês, elas têm razão desse medo? Porque quase a metade das mulheres tem medo. Elas têm razão de ter esse medo? Tem. Tem razão. Tem razão, até porque, por causa da situação, principalmente também por causa da situação financeira. A mulher ainda é muito dependente financeiramente do homem? Ainda é. Pelo menos no meio social, assim, de mais baixa renda. Né? A Julieta falou que a mulher não sabe o poder que ela tem. Ela não sabe ainda? Principalmente esse medo. Acho que não está ligado. Não sei se está ligado. Tá. Principalmente esse medo ainda, né, Miguel? Porque o acesso à informação. Hoje a educação do Brasil não progrediu, ela regrediu. E com esse advento da mulher muito cedo assumir a casa, porque há poucos falávamos aqui que o marido vai embora, o companheiro vai embora. Ela fica com a casa e com os filhos, né? Então ela assume. 30% das chefes de família da América Latina são mulheres, né? E aí, por que ela não sabe o poder que ela tem? Porque ela não se descobriu ainda. Quando que muitas vezes a mulher descobre o poder que tem? Quando o companheiro vai embora, ou se ela fica viúva e ela tem que ir à luta. Além de tudo que ela já faz, ela tem que estudar, ela tem que se inserir no mercado de trabalho, e para ganhar bem ela tem que se salientar. Para ela virar chefe, para ganhar melhor, ela vai ter que ser. E aí ela consegue. Aí ela vai conhecer o poder que tem, num momento de dificuldade. Ou se ela já adquiriu antes, através de estudo, de conhecimento. Porque hoje os concursos, quem que passa em primeiro lugar? Nas faculdades mais concorridas, nos concursos mais concorridos? Responde, Miguel. As mulheres. Foi levantada a questão da igualdade ou equidade. Estamos ainda com muita desigualdade em nossa sociedade. Qual é a nossa realidade em Tupã que vocês vivenciam? Quem é que fala? No meu setor, eu vejo as mulheres ascendendo. No meio rural. Ascendendo, mas elas ainda precisam subir? Precisam ainda atingir um outro patamar? Muito. Esposa dos produtores, né? E hoje algumas já são dona da agropecuária, dona da propriedade rural, né? Então, aos poucos, lentamente. Mas eu acho que na sociedade como um todo, a mulher tem muito ainda a crescer e a avançar. Inclusive, olha só, no meio político, vamos ver. E é na política que se consegue as coisas. Bom, hoje nós temos apenas uma vereadora na Câmara de Nova. Você foi a única prefeita em Tupã-Siretã e tivemos pouquíssimas vereadoras, né? Eu fui a primeira vereadora, depois me sucederam duas, que foi a saudosa Sônia Socal e a Beth Terra. Depois, numa próxima legislatura, nenhuma mulher foi eleita. Depois teve duas também, que foi a Cláudia e a Carolina. E agora apenas a Karina, né? Então, assim, a população tem que entender que a mulher, além também de tomar as rédeas da frente de todo e qualquer problema da sociedade, a mulher política age também bastante, muito mais que o homem, os homens que me desculpem mesmo, mas é isso, age também muito mais com o coração. Então, assim, eu sei, eu me via como prefeita, às vezes o problema estourava aqui na saúde. E era preciso um carteiraço, era preciso que a prefeita tomasse pé da coisa para conseguir aquela coisa urgente, aquela consulta urgente, aquela internação urgente. E a saúde me procurava e eu, como mulher, pegava o telefone e resolvia o problema, não deixava para depois. Se eu não conseguia resolver de dia, eu resolvia de noite. As mulheres são a maioria das eleitoras. Se não me engano, no Rio Grande do Sul, é mais de 50%. Sim, não somos maioria em tudo, né? Mas os homens são a maioria no parlamento. Quer dizer, há uma certa distorção nessa questão. Mulher do que homem em todos os... No segmento do comércio, existe ainda discriminação? Existe ainda diferença, por exemplo, na carreira do comerciário aqui em Tupã-Siretã? Entre homem e mulher? Já mudou bastante. Se tu correr
Na Avenida Paz Ferreira, tu vai ver que tem muito mais mulher do que homem. Lá na empresa onde eu trabalho, a presidente é mulher, a diretora da minha rede é mulher, a minha supervisora é mulher. E é exigente? Ela vem aqui na rádio. Tu conhece bem, né? Conheço. E é exigente. Então, assim, ó, a gente é rodeado por mulher. A Iracema falava assim que a mulher tem mais coração. E é mesmo. Quando eu já tive chefe homens, e eu tinha, vou pedir uma folga. Ou vou ficar à tarde com meu filho, com meus filhos. A mulher entende mais, porque ela sabe, ela sente que você quer ficar com teu filho. De repente o homem, até de repente dá folga, mas ele não vai pensar com o coração. Mas hoje não tem no comércio tem muito mais mulher do que homem. Se você correr, como eu dizia, na Vassoura, tu vai ter que encontrar muito mais mulher do que homem. E a questão da carreira, seja ela na ascensão de chefia ou alguma coisa assim, e em termos de ganhos salariais, está equivalente? Não está equivalente. Por quê? A mulher ainda não ocupa aqueles cargos maiores. Ela tem dificuldade ainda para chegar nos cargos maiores, por isso que ela não ganha mais que o homem. Claro, se for mesmo patamar de função, é lógico que vai receber. Mas ela ainda não chegou no patamar mais alto que os homens, por isso que 50% Ontem até eu vi esse número numa reportagem da GNT, que 50% das mulheres recebem menos que os homens no Brasil, por causa disso que não consegue ter o mesmo cargo dos homens. Então perfeito. recebe menos ainda que os homens. Perfeito. A questão professora, pode notar, a professora, ela é uma segunda mãe, ela está aí educando os nossos filhos, mas ao mesmo tempo que ela está na parte de matemática, de português, de línguas, enfim, de qualquer coisa, ela também está puxando pelo lado educação, pelo lado coração. E pode ver que a maioria são mulheres. Por que mais as mulheres procuram? Porque elas já têm mais esse lado dócil, né? Que além de ensinar, elas também educam, né? Perfeito. Então, Karina pediu... pode falar, Karina. Miguelzinho, assim, na parte da violência, o que me preocupa bastante, que a violência física ela é brutal, não tem explicação para ela. É um ato desumano, mas tão desumano e brutal quanto ela, eu acredito que é a violência psicológica. Porque como a professora Cleuci, já por a gente, além de ser evangélica, a gente faz um trabalho nas casas de oração, de acompanhamento, na parte política também, a gente faz as visitas. E tu fica impressionado o que tem de mulheres na cidade de Tupã-Seretã, que nós estamos falando daqui, a maioria das vezes, de mulheres que são colocadas para baixo. Sabe? Elas pensam assim Não que é uma agressão física, é uma pressão psicológica, lógica e moral. Psicológica delas, tu entende? E isso é muito preocupante e eu acredito que um modo de tentar diminuir isso aí é levar para esses lugares mais palestra, fazer mais contato com elas, assim, de pessoas envolvidas nessas áreas para explicar para elas que elas têm uma chance. No caso ali da prefeitura, eles fazem um ótimo trabalho com o Corujinha, elas estão muito contentes. Elas estão indo no Zumba, estão indo no artesanato, tu vai visitar, eu tenho meu horário. Então, isso é muito importante. E na questão política, Miguel, eu, como vereadora de primeiro mandato, eu quero dizer que é um desafio enorme. Por quê? Você sofreu preconceito com mulher, desculpa te cortar, na política, tu sentiu? Sim. E tu sabe, assim, Miguelzinho, que a mulher, ela é, sim, mais coração. Ela é mais sensível, eu acho, até por nós ser mãe. Nós somos bem mais sensível. E política é uma coisa que pega fogo. A tendência, o debate, a democracia é essa. Ela tem que haver discussão. E tu tem que ter aquela sensibilidade de muitas vezes falar e muitas vezes se calar. E ainda não passar, no termo tradicional, bem popular, por água morna. Então, tu tem que ter aquela sensibilidade. Tu sabe que tu tem que se impor para não perder espaço. Algum eleitor deixou de votar na Karina, você imagina, por ser mulher? Olha, Miguelzinho, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu não sou diferente. Em outros lugares acontece, não seria diferente comigo ou com as outras mulheres que concorreram, né? Perfeito. Eu acredito que sim. Muito bem. Eu vou ter pela que lógica, Miguel, aí, as próprias mulheres, né? Sim. Porque senão teríamos a maioria de mulheres também eleita, que já somos maioria, né? Em Tupã é a maioria mulher também? Sim. Então, deveríamos ter mais da metade dos vereadores mulheres, se fosse uma representação igual aos eleitores. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo comercial, nós voltamos para a despedida delas.